Olá, tudo bem? O convidado de hoje do programa é José Eduardo Belmonte, diretor, roteirista e montador, que aceitou o convite do programa para falar sobre a sua carreira, passando por todos os seus filmes e também sobre o seu processo de direção. O José está lançando o novo filme dele, O Pastor e o Guerrilheiro, que é estrelado por Johnny Massaro e Júlia Dalávia. E por isso a gente acabou focando mais nesse filme, no processo de realização desse filme. Mas é claro que a gente também passou pelos outros grandes projetos que o José Eduardo fez, como Os Subterrâneos, A Concepção, Alemão, O Gorila, dentre muitos outros filmes que ele já dirigiu e as séries também. Na minha opinião, a gente pode dividir a carreira do José Eduardo em três fases. A primeira delas se concentra justamente em Brasília, que é onde o José Eduardo começou a fazer cinema. Ele estudou na UNB e inclusive foi diretor assistente do Nelson Pereira dos Santos no filme A Terceira Margem do Rio, que é hoje também um clássico do cinema brasileiro. Nesse período da vida do José, ele fez alguns filmes importantes como Subterrâneos e A Concepção, que se passam justamente em Brasília e no universo de Brasília. Na minha opinião, a segunda etapa da carreira do José é justamente quando ele quer fazer essa transição, ele quer deixar um pouco o universo de Brasília, que ele domina muito bem, e começa a ter o interesse de filmar outras cidades como São Paulo, e não à toa ele faz Se Nada Mais Der Certo e O Gorila, que são filmes ali que marcam essa transição dele para São Paulo e também essa transição dele começar a aceitar projetos que não partiam de ideias pessoais dele. E por fim, eu acho que a terceira fase é marcada justamente por essa transição do José Eduardo Belmonte para a televisão. Ele vira diretor artístico da TV Globo em 2016 e a partir disso ele começa a fazer também séries como Carcereiros. Inclusive o Alemão, que é um filme produzido pela RT Features, né, um projeto que partiu do próprio Rodrigo Teixeira. Ele fez essa proposta para o José Eduardo Belmonte dirigir o projeto e ele aceitou. Então ele realizou tanto o Alemão 1 quanto o Alemão 2, que estreou nos cinemas justamente esse ano. Mas antes desse Alemão 2, o José Eduardo também lançou o Alemão em formato de série pela TV Globo. Então vamos conferir agora a conversa? Eu espero que gostem. Até daqui a pouco. Então, antes de tudo, muito obrigado, José Eduardo, por ter aceitado conversar comigo, ainda mais nessa correria, você está cheio de projetos em andamento. Então, agradeço demais para falar sobre o Pastor Rio Guerrilheiro também. Mas a minha primeira pergunta é relacionada ao teu início, assim, na UNB, em especial. Eu queria saber como é que foi essa experiência de estar ali filmando com o Nelson também, porque eu sei que você foi estagiário de direção na Terceira Margem do Rio, né? É. E aí, se puder contar um pouco dessa experiência, seria legal, assim. Então, bem, obrigado também aqui pelo convite. É um prazer estar falando sobre cinema, falando sobre os filmes. Eu acho isso bem bacana e bem importante de fazer, né? Estar falando um pouco sobre os métodos, os processos. São essas sortes, sobre essa minha a faculdade, são essas sortes que o mundo você tem de vez em quando, né? Às vezes você bate sorte, assim. Eu, quando fui escolher fazer cinema, era anos Collor. O cinema brasileiro tinha praticamente acabado. Haviam 4 faculdades no Brasil só de cinema, e eu descobri que a UNB tinha uma faculdade de cinema. E a decisão mais imprudente que você pode imaginar para um jovem nessa época era falar, fazer o curso de cinema. Porque realmente a perspectiva era nenhuma, o futuro era nenhuma, a faculdade eram 4 professores, sem equipamento na época, a decisão foi toda errada. Mas as coisas foram acontecendo, conseguiu-se um equipamento na época, os equipamentos foram surgindo, e de repente houve uma ideia de fazer um polo de cinema em Brasília. E esse polo de cinema seria o primeiro filme a ser feito, esse é o filme do Nelson Pereira. E o Nelson Pereira, nos anos 60, era professor da UNB. Ele foi um dos professores que pediram demissão por causa do governo militar, da intervenção da UNB. A UNB teve um curso que foi tipo o primeiro curso de cinema do país,
Paulo Emílio Salles Gomes que fez, era Nelson Pereira, Jean-Claude Bernardet, era tipo o Darcy Ribeiro reitor, era tipo seleção brasileira, assim, dos intelectuais dos anos 60, na UNB. E esse plano foi desfeito, mas quando ele falou assim, olha, quando eu vou filmar em Brasília, então eu quero ser reintegrado como professor também. E aí, quando ele foi reintegrado, haviam 2 alunos no curso de cinema, eu e um outro amigo meu. E aí ele falou assim, não tem sentido o Nelson voltar para a sala de aula, o Nelson vai filmar, mas o Nelson pode ser orientador dos seus filmes. E, tipo assim, um presente maior do que esse não podia ter. E aí, nesse combo, ainda teve isso. Ele foi filmar e aí ele levou vários alunos, não só do curso de cinema, mas vários alunos da UNB para a filmagem. Nelson se comportava como professor, porque ele parava o set, ele explicava o que ele estava fazendo. Ele tinha muitos jovens na equipe. E aí ele dava essa oportunidade de explicar. Eu acho que foi a faculdade de cinema, porque muitas coisas sobre master shot, como decupar, a dramaticidade do jogo de planos, eu aprendi vendo o Nelson trabalhando. E Nelson parando para explicar, e essa é a grande sorte que eu tive, eu acho que é a maior de todas, ele deixava o roteiro comigo, porque ele perdia o roteiro. Então, ele deixava e falava assim, guarda, você dorme com o roteiro e você me devolve sempre no começo da filmagem, você me entrega o roteiro, no final da filmagem eu te entrego e você guarda, para não perder. E quando eu pegava o roteiro dele, estava todas as anotações que tinha, que eu ficava a noite toda lendo as anotações dele, porque que ele queria fazer o plano, como ele ia filmar. Então, eu acho que foi uma faculdade de vez isso. Foi a segunda faculdade de cinema que eu tive. Não só como orientador, mas principalmente essa experiência de ver ele no set, como ele administra o set. Ele administrava de forma era muito sábio, porque ele conseguia ser um cara que conseguia ser muito afetivo e amigo com a equipe, porque ele tinha um humor maravilhoso também, era uma pessoa muito carismática, o Nelson, né? Mas também tinha muita objetividade também, tinha muito, as coisas têm que funcionar. E era um filme muito sem dinheiro, né? Era uma fase quase heróica, porque eu lembro que a gente parou umas 3 vezes o filme por falta de dinheiro. Isso é uma coisa que era uma coisa que acontecia muito antigamente. Os filmes paravam. A gente estava em Paracatu, né, que é uma cidade de Minas, perto de Goiás, que a gente começou filmando lá. E aí ele falava assim, não, vou atrás de dinheiro e volto. Sabe o estado das coisas do Wenders, que tem isso? Eu vivi isso. A gente ficava esperando o Nelson voltar com o dinheiro. E aí ele voltava com o dinheiro, a gente filmava mais 2 semanas, 3 semanas. E era muito legal. No final, no final tinha acabado o dinheiro, não tinha como deixar as pessoas na pensão. E diminuiu a equipe, foi todo mundo morar na casa que ele tinha alugado. Então, todo mundo foi morar no mesmo lugar. Uma república. Como ele fez o Rio 40 Graus, né? Dizem que foi... Os relatos são assim, ele falava que era assim. Ele era ótimo cozinheiro também. Ele fazia um nhoque maravilhoso. Então, ele cozinhava para a equipe, fazia um nhoque para a equipe todo dia 29, quando tinha filmagem, e a equipe ficava lá, enfim. Então, foi um tipo de artesanato de cinema. Tem isso também, não só a experiência de ver ele filmando, de ver as anotações dele, mas essa experiência artesanal, uma experiência heróica mesmo, né? O cinema nos anos, que era um pouco a herança dos anos 70, o filme foi feito no começo dos anos 90, mas ainda tinha um pouco essa experiência dos anos 80, né? Ainda era uma tentativa de indústria que tinha sido sabotada com a coisa da Embrafilme, mas ele tinha essa coisa de fazer um cinema muito com uma ação entre amigos, né? E com mais tempo e mais... foi muito, muito interessante. E teve alguma coisa dessas anotações que ele fazia que te impressionou? Assim, tinha alguma coisa de trabalho de som, alguma indicação ali que você pescou para você depois? Você falou, eu tenho que fazer isso também. Você tem esse processo também parecido?
Não, o que eu entendi, é uma coisa que caiu a ficha vendo as anotações dele, era exatamente como a construção dramática entre os planos, né? Que é uma coisa que é básica, de como, onde você põe a câmera e como você trabalha os elementos, e como você cobre o espaço, como você usa o espaço. Isso eu aprendi, e era muito interessante que ele fazia às vezes ele fazia uma planta baixa do que ele queria. Não era storyboard, né? Ele fazia um desenho e colocava os desenhos de câmera, às vezes. Isso foi muito interessante. E uma coisa que ele fazia, que eu peguei, ele tinha uma moviola, que foi uma viola que ele me emprestou para eu montar meu curta de formatura, eu e meu colega, que ele foi o orientador dos dois. Mas ele levava a moviola para o set. Era moviola ainda, gente. Com a máquina de costura gigante, pesadona, lenta. E ele montava o filme durante a filmagem, para ele entender o que estava acontecendo. Ele é montador. Ele era montador do filme. Barra Vento é montagem do Nelson. E aí isso aí eu aprendi de como você vai filmando e entendendo, filmando e experimentando. Acho que isso eu guardei. Isso eu faço até hoje. Eu também sou montador. Então, eu monto meus filmes com pseudônimo. Eu sou montador do meu filme, vários filmes meus. Nem todos, mas muitos filmes meus eu sou montador. E aí eu aprendi isso. E é legal que você mencionou o curta. Acredito que o curta tenha sido 5 filmes estrangeiros, não é? Esse curta que você editou na Moviola. Não? Não, foi um curta que ninguém viu, um curta de formatura. Não ficou bom o curta. Chama 3, o curta. Olha. É um curta que foi... que eu tenho que achar essa cópia. Esse é o único curta que não está na internet, os outros estão. Mas eu acho que eu sofri um pouco, porque eu tinha vindo numa experiência muito de vídeo, né? Porque é onde a gente conseguiu ter o acesso ao audiovisual nessa época, o vídeo estava bombando, a videoarte estava bombando, era videoclipe também, então era um evento muito mais leve. Quando eu fui rodar 35, que era uma câmera realmente de 30 quilos, com chassi, com tempo de 4 minutos por chassi, eu apanhei muito na estrutura mais pesada. Quando eu fui dirigir. Eu também estava muito ansioso, né? O primeiro longa eu estava muito ansioso. Eu lembro que eu fiquei me condenando, sofrendo, achando que nada ia ficar bom. Eu acho que a cabeça me contaminou, essa ansiedade me contaminou. Mas não ficou bom. Os 5 filmes eu fiz depois como resposta. Tipo, eu posso fazer uma coisa que eu acredite mais e mais leve. Aí eu fiz logo depois 5 filmes estrangeiros. Mas não, o curta que ele fez a mentoria, né? Foi o meu orientador, chama 3. E tinha uma questão também que eu acho interessante, essa questão do 35:16, porque você filmou em 35, né? Por que você não filmou em 16, né? Era uma questão assim minha. Interessante. Boa pergunta. Sabe por quê? Isso aí é curioso. A UNB tinha uma câmera 35, não a UNB, um centro de produção que eles foram criando, que era um centro de produção que seria o embrião da UNB TV, que chama CPCE, na época, chamava Centro de Produção Cultural e Educativa, que era um equipamento que um esquema lá que tinha usado a Fundação UNB para comprar equipamento. O Cristóvão, reitor, falou: isso não pode, 50 é da universidade, não tem que usar a fundação para fazer isso, e reteve o equipamento para criar um centro de produção para documentação científica e para ser o embrião da UNB-TV. Então, tinha uma câmera 35 nesse pacote, e eu comecei a experiência minha de querer fazer cinema como cinéfilo. E eu ia aos festivais e eu via como os filmes de 16 eram muito maltratados, né? No Festival de Brasília era exibido numa parede, no hotel, com som horrível. Eu falei, cara, não quero não. E era muito... ninguém via. E a produção de Brasília era muito pequena, e tinha o Festival de Brasília que era muito importante. E eu pensei comigo, se eu não errar muito, eu acho que eu consigo, se em 35, eu consigo entrar no Festival de Brasília. E deu certo. Eu consegui entrar no Festival de Brasília com um 3. Com o filme 35 sendo exibido antes do longa,
com público, dentro daquele palácio, né, que é um dos palácios que existem no cinema, como tem o Odeon, como tem o Cine Sesc, como tem em Minas. Eu esqueci o nome do de Minas, mas também é ótimo, também Cine Cultura, eu acho que é o de Minas. Mas, enfim, como tem vários, né, como tem o Santander em Porto Alegre, São Luís, em Recife, em Brasília é um templo, né, do cinema. E eu consegui entrar. Então, foi essa a ideia também. Em 35 estava nesse sentido, tipo, vai dar, vou fazer, porque acho que eu consigo entrar no Festival de Brasília. Deu certo. Mas depois eu me arrependi, porque é muito pesado. Aí eu fui filme estrangeiro, eu fiz em 16. Mas pensando em ampliar, pensando em fazer um blow-up, que chamava blow-up antigamente, né? Quando você filmava em 16 e expandia para 35. Mas essa experiência também deve ter contado muito para quando você foi para 16, né? Porque você pegou um mais pesado e você foi para o 16, deve ter tido uma diferença para você também, né? Enquanto processo, assim. Tinha. O 35, além de pesado, obrigava a objetividade muito grande, né? Porque eu vinha de vídeo, a fita tinha 30 minutos antigamente. Hoje o chip, hoje você tem um cartão que filma à vontade, mas as fitas eram de 30 minutos. Então você tinha uma liberdade de ir filmando e experimentando. Eu tinha feito umas ficções em vídeo, mas o chassi de 35 cabia 4 minutos. Sendo que você perdia um pouco, era 3 minutos e meio. Então, sabe, a chance de errar era muito pequena, assim. Eu me coloquei uma prova difícil. Aí, quando eu fui para o 16, que tinha 10 minutos de cada chassi de material, né, para poder filmar, aí foi bem... E a câmera é bem mais leve, né? Isso é tudo mais leve. A equipe pode ser mais leve. Vai mais rápido também, você consegue filmar mais planos. Então, eu tive essa mudança. E chegou algum momento, por exemplo, que faltou filme? Assim, você teve que buscar ali no meio do caminho, assim, alguma coisa do tipo, não? Em toda a minha vida que eu filmei película, que isso até... Não, filmei o Billy Pig, eu filmei película também. Mas até o Se Nada Mais Der Certo, sempre faltou película. Sempre era o grande desespero, assim, tipo assim, putz, vai acabar o negativo. E agora? Eu filmava em Brasília, né, negativo. Se eu conseguisse ter dinheiro para comprar, demorava 2 dias para chegar, 3 dias para chegar. Imagina 3 dias parado a produção, mas sempre. Mas a gente conseguiu no 3, no limite. No 5 filmes estrangeiros, a gente teve que recorrer ao negativo vencido, por isso que o filme é preto e branco também, porque o negativo vencido preto e branco resistia mais, né? Se mantinha um pouco na latitude que ele precisava. Mas juro para você, todos os filmes que eu fiz em película, chegou um momento de crise, assim, estamos no limite. Mas faltou, mas nunca chegou a parar por mais de um dia o filme. É interessante isso também, porque é a dificuldade desse cinema também, dessa época, né? Mas aí, falando também dos cinco filmes estrangeiros, eu adoro esse filme. Eu particularmente adoro esse filme. E aí eu queria também. muito saber como você fez, assim, como é que foi esse processo, porque tem muita coisa ali legal, essa coisa até do tiro mesmo. Essa coisa de como é que vocês faziam um tiro, né? Esses momentos que ele atira. É bem... Pois é, nossa, vou ter que fazer um flashback forte aqui, porque eu fui muito maluco, honestamente, bem maluco. Mas eu falei assim, eu preciso acertar um filme. Eu preciso fazer aquilo que eu acredito. Acho que o 3 eu queria um pouco, fazer um pouco para os outros, sabe? Até para os professores mesmo. Eu queria um filme não que vinha muito da minha vontade, dos meus desejos, dos meus pensamentos. E eu gostava da ideia de um filme nonsense, assim, de um filme que fosse anárquico. Eu gostava da ideia de tinha muito mais a ver comigo. Eu tinha um projeto que eu nunca filmei, que eu queria que fosse o meu primeiro longa, que era um embrião de filmes estrangeiros, que era uma comédia anárquica também. E eu gostava muito, eu era cinéfilo, né? Eu gostava muito desses filmes e eu queria fazer... Gostava muito dos cineastas asiáticos na época, começa um pouco daí, que eu queria fazer um filme igual aqueles. Eu fiquei achando que era legal me auto-ironizar
essa coisa de querer fazer igual aos outros, né? Então eu falei assim, eu vou fazer tudo um grande liquidificador de referência e me autoironizar e fazer uma anarquia profunda. Tipo os Ganzella, quando a gente não consegue fazer igual de Avacalha. Eu falei, eu vou fazer uma grande avacalhação, se acho que Deus quiser. Juntei uma equipe mínima, muito pequena, consegui negativo vencido. E aí a gente e uma cara de pau impressionante, assim. Eu consegui. O René Sampaio, que é o diretor do Eduardo e Mônica, foi meu assistente nesse filme, que era meu calouro na época. E isso é um dado interessante. Ele aparece como ator até, né? Numa hora eu precisava de um ator, ele dá uma aparecida. Mas eu falei, cara, é avacalhação, vai tudo valer. Então a gente precisa. Só que eu falei, tinha os tiros. E quem faz tiro aqui? Ah, tem um Farjala. Eu liguei para o Farjala na cara dura e falei, Farjala, eu precisava de dar uns 15 tiros. Quanto é que você tem? Eu tenho isso só. Tá, eu vou lhe mandar um assistente, você paga a passagem. Ele deu os tiros para a gente. A gente fez. E eu falei, vai ser meio avacalhado, vai dar certo, não precisa fazer direito. Isso aqui As pessoas comparam o cinema marginal, eu acho que eu nem pensava no cinema marginal na época, mas tem a ver com o cinema marginal, porque eu acho que eu tenho medo de um princípio de fazer meio punk, assim, meio cinema, faça você mesmo, assim. E o mais louco é que não tinha câmera. E aí eu liguei na cara dura para um pessoal da Envídeo, de Belo Horizonte, que era o Éder Santos, que eu acho que tinha visto uns clipes meus, alguma coisa assim, e fomos lá. A gente foi lá para pedir a câmera. Ele falou, tá, a gente empresta. Só que eu falei, não vou filmar em Belo Horizonte, eu vou filmar em Brasília. Você vai viajar com a câmera. E ele topou. Eu tive uma cara de pau absurda, eu queria muito fazer esse filme. Eu filmei em 3 dias o filme, pra você ter uma ideia, a loucura que o filme era. E tinha um roteiro que eu queria escrever à mão, que era um pouco baseado nessa auto-ironia, né? Nessa auto-avacalhação de você não saber absorver as influências, e também um certo sentimento gozado, né? O filme fala muito sobre essa coisa de você não conseguir ver o outro com discernimento, né? Você vai sempre ver o outro pelo estereótipo. E eu achava que eu achava que isso era uma questão, uma questão contemporânea, era uma questão muito da cultura brasileira também. E eu vindo de Brasília, eu exibi um filme e as pessoas, eu me lembro que um crítico que até hoje é um crítico importante, falou assim: não entendo porque as pessoas de Brasília não fazem filmes brasilienses. Eu falei, gente, mas eu vindo de Brasília, né, não tem muita cultura, não é uma cidade com muita tradição, sei lá, não é uma cidade que, né, tem uma. Os cineastas que tinham antes são cineastas que vieram de fora, né? Não eram cineastas que nasceram em Brasília. Acho que eu sou uma geração que cresceu em Brasília. Não nasci, mas cresceu em Brasília. Né? A minha geração, eu, Renê, enfim, outras pessoas que eram contemporâneas. E eu falava assim, que leitura simplista, né? E eu não sou japonês, era uma brincadeira do Nelson, que chamava todo mundo de japonês. E aí, japonês? E aí eu trouxe um pouco essa brincadeira, eu gostava de ser mais asiático. Eu fiz um grande caldeirão de coisas que eu vivia, mas é um pouco baseado nesse sentimento, né? Que as pessoas às vezes não conseguem, vão sempre no estereótipo, não conseguem ver um pouco o outro. E a comédia é um pouco sobre isso, né? O que me motivou a escrever essa comédia foram essas duas coisas: como fazer um filme absorvendo influência, e às vezes como isso pode ser ruim, porque foi minha primeira experiência de curta, e de como a gente não consegue, às vezes, olhar o outro com discernimento, a gente olha o outro pelo estereótipo, né? E o filme é isso, é uma junção de várias ideias, essa coisa de vamos entrar e matar todo mundo. E aí tinha um estereótipo de Brasília também, porque o filme passa num feriado e não tem ninguém, essas coisas, ninguém ficava em Brasília. Brasília é uma cidade deserta quando tem feriado. Aí eu tive essa premissa, ninguém ideia de um serial killer que quer matar todo mundo, mas não tem ninguém na cidade. Aí eu falei, eu vou juntar essas duas ideias aqui, vou juntar, isso, é um grande amálgama de coisas que eu estava sentindo na época, avacalhando elas todas. A meta era isso, era fazer uma coisa avacalhada mesmo. Vou. E você sabe que o que me motivou muito a ter certeza de fazer o filme foi quando eu vi um filme chamado O Balconista, que é do... Qual é o nome dele, gente? Ele parou até de... não dirige tanto mais. Mas era um filme exatamente isso, que era todo filmado em 16, bem ação entre amigos, assim, né? Você vê que é um filme bem independente.
E eu falei, dá para fazer isso aqui igual. Agora, o mais louco é que quando eu chegava nos bares para contar o roteiro, que eu nunca tinha um roteiro, só tinha o roteiro na mão, né? Depois eu falava como é que eram as cenas. Muitos não atores também, porque enfim, tinha que arrumar os atores africanos, os atores de Camarões, os atores que eu fui na universidade pegando os alunos que tinham, né? Eu ia meio nesse lugar. Mas quando eu contava o roteiro nos bares, assim, nessas conversas, eu falei, cara, isso não cabe num curta. 5 filmes estrangeiros, você está contando 5 filmes com... Isso não vai caber nunca no curta. Eu falei, não, cabe, vai ser um pedacinho aqui, que vai encadear aqui, que vai encadear ali. E vai caber, vai caber. Mas ninguém acreditava no filme. Mas falou assim, ele faz, vê que vai dar certo. Vê o que vai. Foi uma loucura. E eu incorporei a loucura, né? Eu incorporei esse espírito anárquico meu, esse espírito assim de vamos fazer... Eu incorporei ao filme. Eu gosto muito do filme mesmo, assim. É o filme que eu tenho... Eu falei, putz, não é que deu certo. Essa loucura toda deu certo. Mas eu só tive certeza que deu certo quando eu fui exibir para um amigo e ele começava a rir o tempo todo. Ele ria o tempo todo. Ele ficava, eu falei, nossa, esse filme acho que deu certo. E aí, de fato, eu exibi, primeira vez no Festival de Curta de São Paulo, sem legenda, porque não ficou pronta a legenda. Então, tinha os diálogos, né, os diálogos todos estavam sem legenda, mas as pessoas riam mesmo assim. E eu falei, nossa, isso aqui vai dar certo. E aí foi. E aí deu certo, realmente. A gente isso, foi um evento para mim. Foi o primeiro, eu ganhei o Festival de Brasília, né? Que foi tipo uma surpresa para mim. Que eu falei, essa avacalhação toda, eu ganhei o festival com essa avacalhação toda. Mas foi uma das sessões mais bonitas que eu tive de um filme meu, porque quando eu exibi o filme, acho que as pessoas tinham visto filmes de Brasília no festival anterior que elas não tinham gostado, e elas tinham ficado com um espírito meio vira-lata, assim, tipo assim, putz, a gente não faz filme bom, a gente tem que mostrar isso para o festival para os outros verem. Então a plateia brasileira estava muito incomodada em ver filme brasileiro. Quando eles viram o filme que eles gostaram, houve uma catarse tão grande que eu juro para você, eu não consegui ouvir os créditos, a música dos créditos que toca, eu não consegui ouvir por causa dos aplausos. Os aplausos duraram os créditos inteiros, assim. Então, isso foi uma experiência que eu falei, para mim já tinha valido o festival. Eu não achei que ia ganhar nada. Até porque tinha os filmes mais sofisticados, tinha um filme, acho que até esqueci o nome, um filme do Nelson Sargento, também, que estava concorrendo, como estava super bem visto pela crítica. Acho que todo mundo levou uma certa surpresa, assim, quando o filme ganhou. Mas, me levou para outros festivais, me levou para festivais de fora. Eu acho que foi o filme que se não fosse filmes estrangeiros, é um dos filmes que eu considero assim, que foi um passo importante que eu dei. Mas foi um passo totalmente maluco e totalmente... Foi um grau de inconsequência que hoje, olhando para trás, assim, fui muito inconsequente, eu fui muito maluco. Por mais que eu tenha tentado encadear as histórias, e realmente o filme tem um roteiro que é encadeadinho, né? Na loucura é uma loucura objetivada, né? Uma loucura que tem uma objetivação, mas foi uma piração. Não, até a coisa da trilha do Pato Fu, eu liguei o Pato Fu na cara dura. Eu falei, tudo bom, adoro o som de vocês, vocês não querem fazer uma trilha sonora, não? Pode ser. E assim, eu tive um despojamento que eu acho que até hoje eu não tenho. Mas eu acho que na época eu queria tanto acertar um filme, eu queria tanto fazer um filme que eu me identificasse, que eu acho que o primeiro curto eu não me identifiquei. Eu vi um filme que não era eu, e eu falei assim, eu queria fazer um filme que eu acreditasse. Eu que acredito nessa loucura aqui. O meu cinema é essa bagunça mesmo. Eu sou esse caldeirão de coisas, eu sou de Brasília. Eu sou um crossover de várias culturas, de vários pensamentos, de várias ideias. Essa é a minha essência. Não, é muito. Esse filme que eu acho legal, eu mencionei esses aspectos técnicos de arma, de toda essa composição. Mas o que eu acho muito legal também é que você incorporou essas referências, por exemplo, cinema francês, aí tem aquele tipo de diálogo, né? Então, o formato de diálogo, né? O tempo da cena, é muito bem interessante isso. Quando vi o filme, isso me chamou muita atenção. Assim. Você sabe que o diálogo é tudo compilação. Eu fiz um dadaísmo, assim, compilação de vários diálogos de filme, eu fui juntando para criar uma lógica.
mas era pura gaiatice. É muito bom. E também falando assim, agora também um pouco do Pastor Rio Guerrilheiro, né? Eu acho que os outros filmes vão entrando junto, porque eu também fui reassistindo seus filmes todos, então todos eles estão misturados, tem uma mistura na minha cabeça, né? De todas essas imagens assim. Mas eu queria também que você comentasse um pouco como é que você chegou no livro, né? Que serviu para adaptação. E também assim comentasse um pouco esse processo mesmo de adaptação, né? Qual é a tua? Eu sei que a Josefina Trota fez o roteiro, né? Mas eu acho que você também participa bastante dessa etapa, né? Você gosta de estar nessa etapa também. Sim, é interessante porque eu vou só fazer um preâmbulo para chegar nessa resposta, tá? Eu consigo identificar 3 fases muito marcadas assim na carreira hoje. Acho que está começando uma 4ª fase, mas por coincidência elas sempre são meio nas décadas, né? Parece que quando vira a década eu mudo um pouco a frequência assim das coisas. Então os curtas eram muito anárquicos, né? Era um existencialismo meio pop, e aí eu vou para os filmes muito pessoais, muito catárticos, nos 4 primeiros longas, e depois vou para uma ideia que eu falo assim, preciso sair um pouco de mim, eu preciso não só com um gesto pragmático, né, de pensar, buscar produtores, né, e buscar mais estrutura, mas também de sair um pouco estava cansado de mim mesmo, estava doente de mim mesmo, como diriam os concepcionistas, né? Como diriam os concepcionistas. Eu precisava me confrontar, ir distante de mim. E aí veio um pouco essa ideia de estar aberto a projetos que produtores me falavam para mim. E nesse sentido, o Nilson, em 2012, chegou para mim e contou essa história que ele tinha pensado, que partia do livro do Glênio, mas não era só isso. O livro do Glênio, essa experiência do Araguaia e o cárcere. E no cárcere, na verdade, ele encontra 2 personagens que viraram um só na adaptação, que um chamava Zaqueu e o outro é o personagem evangélico que está preso. O outro personagem também tinha uma cultura evangélica, vinha uma cultura evangélica, mas já não era tinha a ver com a militância, enfim, mas a adaptação junta 2 personagens num só. Mas ele combina esse evento de 99 e marca, e o Nilson queria botar esse plot na história, que não tinha no livro do Glênio. Então, porque ele, quando soube dessa história, e não tinha internet nos anos 90, estava começando a ter internet, falou, como é que esses caras vão se encontrar, né? Se ninguém for, como é que seria esse encontro? Quando ele pensou essa história, ainda foi nos anos 90, a ideia disso. E quando ele me contou, eu fiquei muito impressionado, porque eu falei, cara, é uma grande história e é um grande tema que fala sobre tanta coisa de forma tão orgânica, né? Sobre coisas da sociedade brasileira, fala sobre ditadura, guerrilha do Araguaia, sobre a virada do século, sobre as utopias, né, fim das utopias, né, e como a gente assimilou o pós-ditadura. Era tanto assunto, mas organicamente, né, não era uma coisa que muitas ideias que você vai tendo que botar, não é tipo filmes estrangeiros, né, que você vai botando um monte de ideia num lugar só e misturando e vendo o que dá. E eu fiquei muito, muito impressionado. Topei fazer. A gente demorou muito a chegar no formato de roteiro, que no começo foi um roteirista, depois foi o Nilson mesmo, depois eu contribuí, e a gente tinha 3 versões que eram muito... Mas basicamente isso, assim, tentando respeitar um pouco a ideia do livro do Glênio, mas somando esse outro plot e fazendo muitas liberdades e somando histórias de outros sobreviventes da guerrilha do Araguaia. Ele foi juntando várias histórias. E, enfim, tinha outra coisa também, era muito pessoal, né? Tinha vários assuntos que me interessavam, que eram orgânicos para mim. Eu fui aluno do NB, muito mais ou menos naquela época, movimento estudantil, enfim, meu pai era militar, movimento evangélico também, eu entendi essa mudança, eu estudei essa mudança também.
Então, a coisa da espiritualidade política, que é um tema que sempre me interessou, como essas duas coisas se misturam. Não o uso da religião como ferramenta política, mas a espiritualidade e a política, né? Essas duas ferramentas. E aí um dia a gente não chegava no roteiro, eu falei, Nilson, vamos fazer o seguinte, a gente está meio em crise. Que filme a gente quer fazer? Você quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra. Vamos chamar um juiz aqui para a gente medir. E eu chamei um consultor de roteiro, que olhou todas as versões dos 3 roteiros e fez um documento muito detalhado. E nesse documento detalhado, ele foi um péssimo fiel da balança. Ele falou: essa ideia funciona. E eu tive que concordar com. Foi tão bem argumentado o texto que ele fez, e essa ideia sua não funciona. Ele chegou num documento que ele falava que como ele achava que tinha que ser o roteiro. Inclusive como tinha que ser os cortes temporais, porque isso era uma coisa para o Nilson, né? Fazer essas idas e vindas no tempo, como o tempo sendo um personagem. E aí, em cima desse documento, eu falei, vamos achar um perfil de roteirista para isso. E eu conheci a Josefina Trota, vi o roteiro dela para o filme da Marcela Lorde, e eu falei, e o fato dela ser estrangeira eu achava bom, porque ela tinha um distanciamento sobre essa outra cultura, ao mesmo tempo tinha uma familiaridade, porque como latino-americana também tinha um pouco dessa vivência. E aí surgiu, a Josefina fez um roteiro que para mim foi muito importante. E depois ele foi trabalhado na sala de ensaio, depois eu reescrevi bastante nas experiências que os atores se apropriaram, foram criando coisas, a gente foi pesquisando coisas, aí o roteiro ganhou umas novas dimensões. Não, é interessante isso que você falou, porque legal você ter dado esse passo atrás, porque eu vejo tem vários elementos que acho que se repetem nos teus filmes, assim, querendo, mesmo em fases diferentes. É até curioso, porque eu, quando fui fazer a abertura dessa conversa, eu gravei antes, né? E eu falei exatamente isso, que eu sentia que tinham fases no teu trabalho, assim. E começando até nessa primeira fase, acho que você tinha até essa mistura muito maior, né? Também, por exemplo, na concepção. Acho que tem um fluxo ali, né? Um fluxo que é muito teu daquele período ali, né? Agora, uma coisa que sempre ficou, eu acho que são as imagens de arquivo. Isso eu estava reparando hoje. É bem interessante. Eu sou fascinado em imagem de arquivo e imagem amadora. Eu acho que, não sei se pode ser fetichismo, mas eu não acho que não, porque eu acho que elas trazem uma verdade que é muito interessante, assim. Tem uma credibilidade muito grande a imagem. E eu vou te falar também que se eu botar os 5 grandes cineastas de influência na minha vida, Jonas Mekas está entre os 5. Então, eu acho que eu estou toda hora tentando lembrar o Jonas Mekas. Assim. Ele consegue uma simplicidade, uma verdade muito grande, né, em cima daquelas imagens que são parecem mal captadas, né, parecem um pouco não profissionais, mas tem muita profundidade. Então eu sempre realmente eu sempre uso as imagens porque não sei, parece que eu trago mais credibilidade para a história quando eu recorro a elas, sabe? Inclusive o roteiro não tinha as imagens de arquivo e eu propus isso. Quase saiu do filme, mas eu falei isso aqui é importante para contextualizar e para trazer elementos para as pessoas entenderem melhor sobre o que a gente está falando e absorverem melhor essa história. E é isso. Eu acho também que tem uma coisa que também está na gênese da minha formação, porque a minha escola que eu entrei, eu queria muito fazer ficção, queria muito fazer filme de fantasia, filme fantástico. Minha ambição era essa, quando eu falei. Eu sempre achei a experiência do cinema uma experiência onírica. E eu falei, eu quero fazer esse tipo de cinema. É onírico. Mas eu entrei numa escola de documentaristas, que era basicamente, que ainda tinha uma máxima, na época que falava que o Brasília tinha uma vocação natural para o documentário. Se você ver o contexto, tem porquê eles terem falado isso. Mas isso me revoltava profundamente. E eu brigava contra isso. Eu falei, mas o cinema que eu quero fazer é experimental, o cinema que eu quero fazer é onírico, é fantástico. Só fui conseguir fazer no Hipnotizador, na série da HBO, anos depois. E eles, não, o cinema é o cinema do real, é o cinema de você incorporar o que está acontecendo, de absorver. Então, eu sou
uma síntese dessa dicotomia. Então, o documentário, eu sempre misturei muito no processo. Se você vê, Os Subterrâneos é um pouco, sim, né, um filme de ficção que não é nada novo, mas na época não era muito feito na época, né? Sim, esse lado existe desde 1920, as pessoas fazem mistura de documentário com ficção, mas tinha caído um pouco em desuso essa ideia, um pouco dessa mesclada, né? Saber o que é documentário e o que é ficção. Mas eu acho que acabou entrando na minha vida esse uso do documental, né, incorporado à ficção. E eu acho que isso é um princípio meu, é uma característica mesmo. Eu sempre busco isso. E às vezes eu já comecei, depois de um certo tempo, comecei a ser chamado por causa disso, porque, por exemplo, quando eu fui fazer o Alemão, eu cheguei para o produtor e falei: é impossível reproduzir essas cenas estão no imaginário das pessoas. Se a gente for fazer isso aqui, vai ficar tosco. Então, é melhor fazer as imagens mesmo, pegar essas imagens e colocá-las aqui no filme. Eu tinha visto um filme com a série do Carlos, né, do Olivier Assayas, que eu falei: cara, isso super funciona, vamos fazer isso. E aí, quando eu fiz isso, o Guel, que sempre gostou de misturar documentário com ficção, falou: tem uma série aqui, não quer misturar, fazer isso não? Essa mistura de documentário e ficção. E aí, é isso, é verdade. Eu sou bem influenciado pelos dois. E como é que é esse processo de pesquisa do arquivo, assim? Você gosta, você mesmo, de olhar isso também? Isso varia. Isso varia. Isso varia. Às vezes eu dou um jeito de colocar, como foi o caso da Concepção. A Concepção não tinha imagem de arquivo. Tinha as imagens de arquivo falsas, né, que eles mesmos se documentando. Mas eu tentei fazer um filme, uma autoficção, que não deu certo, um filme que eu tentei fazer sobre uma viagem que eu fiz em Super 8. E eu falei: essas imagens são tão boas de Brasília, a gente podia usar. E aí eu fui, mas exatamente, eu coloquei meio a força na história, não tinha isso. Eu inventei um prólogo. E aí eu comecei a procurar imagens de pessoas de arquivos pessoais nos anos 80, para misturar um pouco as épocas, né? Para ter aquele prólogo meio misturado de tempo. Mas eu geralmente faço uma pesquisa assim, mas é pouca assim, mas no Pastor Guerrilheiro eu fiz pesquisa, no Alemão fiz pesquisa, Carcereiro fiz pesquisa, mas às vezes eu trago mesmo, falo assim: pô, se te trouxe essas imagens de arquivo aqui, é isso, eu tenho isso. Meu Mundo em Perigo também, né? Começa com imagens que eu filmei em Super 8 também, que eu queria ter umas imagens caseiras deles, né? Acho que eu dou sempre um jeito de trazer de alguma forma. Às vezes eu pesquiso, às vezes eu dou um jeito de trazer isso para a história, de algum jeito. E até quando não tem, tipo, as verdades, né? As verdades tem as fotos, né? Que também eu queria ter trazido, tal. Eu falei: eu sempre dou um jeito, eu sempre dou um truque. É interessante isso. Isso me interessa muito também, essa questão do espaço mesmo, né? Porque essa primeira fase tua está bem concentrada em Brasília, né? Então você conhecia as locações, digamos assim. Tinha muitos lugares que você tinha alguma proximidade, assim, né? Você depois foi filmar em São Paulo e você deve ter descoberto uma cidade, assim, né? Esses outros lugares. Como é que foi relacionando um pouco os filmes, né? Esse processo de pesquisa de locação, assim, teve algum caso que demorou muito, assim, que você, até por você não conhecer a localidade, né? Imagino As Verdades, por exemplo, é um lugar bem específico, né? Vocês devem ter pesquisado bastante as locações, assim. Antigamente eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito ligado em arquitetura, né? Eu quis ser arquiteto, mas eu não tinha talento nenhum para ser arquiteto também. Eu quis ser muitas coisas. Eu acho que a Concepção veio daí. Eu quis ser muitas coisas e não consegui ser nenhuma. Mas eu sempre fui muito ligado em arquitetura, sempre me interessou muito, assim, as paisagens urbanas. Não sei se foi também porque eu cresci em Brasília, mas de fato, tudo que é novo me interessa muito, né? O espaço urbanos novos sempre me interessaram muito. Eu sou muito curioso. Eu estou fazendo filme em Curitiba agora, que eu não conheço também.
mas é porque eu sou muito curioso. Eu sempre acho que a cidade é um elemento da arquitetura, é um personagem, né? Pode ser um pouco a influência, as primeiras influências da cinefilia, que o Wenders, por exemplo, era uma influência do começo de carreira muito forte, em que a relação com as cidades, né, a relação com a arquitetura das cidades era uma coisa muito importante para os filmes, os primeiros filmes do Wenders, né, os filmes que ficaram famosos, os road movies deles todos, né? A paisagem como elemento narrativo. Então eu comecei a me embrenhar muito. Em cada filme eu fico muito curioso em conhecer paisagens novas, porque eu acho que são importantes. Eu sou aberto. No caso então, em São Paulo foi isso. Eu falei assim, eu preciso mudar de Brasília, eu preciso ir para outro canto. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu passei muito tempo me embrenhando, assim, conhecendo as locações, meio que andando pela cidade, andando de ônibus, que eu acho que é uma coisa importantíssima, assim, porque você tem outra dimensão da cidade quando você vai, né? Quando você faz locação na van, ou você vai só atrás né, atrás das indicações que te passam, você às vezes não convive muito com a cidade. Então isso veio um pouco de uma coisa que eu fiz, que a Yara Lee, que é curadora, é diretora e ativista, né? Hoje está mais com um trabalho de ativista, mas ela foi fazer um filme em Brasília, que era uma adaptação do Brás Cubas não, adaptação do Quincas Borba, né? Jesus, Quincas Borba, em Brasília. E aí o que ela fez eu achei muito interessante. Em vez dela chegar e armar uma equipe, ela foi com nem uma documentarista foi. Ela chegou sozinha e aí foi conhecendo a cidade, pegando caminhos errados, e quando eu vi o que ela fez, ela falou assim, ela achou uns ângulos que eu do Brasil não conhecia. E eu falei, cara, é uma boa forma de você às vezes tem que se embrenhar um pouco. Você vai filmar um pouco num lugar, você se embrenha, você anda meio a esmo. Claro que tem uma pesquisa de locação, isso é importante, um bom cara de locação é bom, um bom profissional de locação é bom, mas eu fiz isso, eu fui me embrenhando, e sempre eu acho muita locação me metendo um pouco nas coisas, sabe? Tipo, deixa eu conhecer um pouco essa cidade, me perder um pouco nessa cidade para conhecer. No caso das Verdades foi isso, eu fui querer, deixa eu ver as cidades que tem, primeiro assim, vamos sair do sertão, vamos conhecer um lugar que a gente não conhece, que eu vejo pouco no cinema, pelo menos, eu vejo, pode ser a minha experiência, né? Que é essa parte mais do sul da Bahia, que eu vejo pouco, e eu queria conhecer. E fui me embrenhando, e tem uma hora que eu fui pedindo para entrar nas cidades, fui pedindo para me levar nas cidades, e cheguei em Maraú, que eu falei assim, aqui, cidade, espaço interessantíssimo aqui, essa cidade é interessantíssima. Até o fotógrafo que estava na época falou, não, mas isso aqui não sei se vai funcionar, essa tal, não sei, falta. Eu falei, não, essa cidade é interessante, tem um pouco do conceito. Então, eu acho que eu faço locação um pouco me perdendo também, me andando um pouco sem rumo. Quando eu tenho tempo, né? Às vezes tá ficando mais difícil de você ter tempo. Mas eu procuro um pouco fazer isso. E procuro sempre estar pesquisando lugares novos. Assim. Me interessam as cidades. Eu tenho um interesse pelas cidades e tenho interesse com um personagem. Eu acho que talvez por ter vindo de muito diferente, né? Você não é uma cidade que você sai e esbarra nas pessoas. Você sai, pelo menos a parte, o plano piloto, né? Que acho que é claro, tem várias Brasílias, né? Hoje tem a Brasília das regiões administrativas que são muito diferentes entre si, né? São muito específicas também. Mas a minha experiência nos anos 70, 80, que era uma cidade que estava em construção ainda, com muita coisa, muito terreiro de obra, e que você andar na cidade, era um espaço, era uma aventura, né? Porque não era uma escala gregária, uma escala monumental. Você andava e era um nada na paisagem, assim. Então você era obrigado a olhar muito a si mesmo, ao mesmo tempo você tinha uma relação com o espaço muito estranha, assim, acho que não usual, não normal de outros cidadãos com as cidades. Né? Brasília tem uma arquitetura que é quase uma instalação. Né? Você tem um tipo de arquitetura que predomina toda a cidade, né? Todo aquele plano piloto, pelo menos. Então, eu acho que sempre fui muito conectado com essa ideia de espaço, com a relação de espaço e
e com o signo que esse espaço traz para a narrativa, né? E no Pastor e o Guerrilheiro, vocês tiveram quanto tempo de pré, assim? Foi uma pré rápida, mais Hoje em longa? dia tudo é pré-rápido, não tem jeito, né? Tá uma Né? loucura. Existe mais pré-longa, né? Pré... Acho que umas 5 semanas de pré. Nossa, 5, 6 semanas de pré. Acho que foi isso. E aí vocês filmaram o quê? Foram 2 semanas, 3 semanas? 5 semanas. 5 semanas, um 5 filme... O semanas. filme ele não é muito caro, apesar disso. É um filme de 4 milhões e 800. Você pensando que tanto de história que tem, né? Você vê outros filmes, é um filme relativamente barato em relação ao tanto que ele emprega de coisas, né? E o que eu acho legal nesse filme também, e eu reparo que isso também vem de outros filmes, por isso que eu notei, né? É o trabalho de maquiagem. E talvez isso seja também um pouco da tua referência Scorsese, assim. Esse trabalho de maquiagem que você faz, até acho que o Coronel ele tem um trabalho de maquiagem no filme muito específico, é um trabalho feito mesmo, né? Para dar aquela textura na pele e tudo mais. Mas eu vejo que isso também está nas verdades, né? Esse trabalho de maquiagem, assim, que às vezes também remete à própria fantasia. Legal como essas coisas vão Sim. aparecendo, assim. E aí, como é que é como é que foi esse processo de fazer a maquiagem, de pensar a maquiagem junto com os maquiadores, assim, né? Principalmente no Pastor Rio Guerrilheiro, porque eu acho que tem muita, né, até esses machucados, né, que tem dos personagens, enfim. Você sabe que até o Subterrâneos, que é um filme no meu longa de estreia, a gente filmava em Brasília quase sempre sem diretor de arte. E a Olha, equipe de arte era muito fragmentada. Às vezes tem assistente de direção, tá? Subterrâneos não tem equipe de direção, sou eu. E aí, no Concepção, um filme que tinha dinheiro, tinha algum dinheiro. E aí veio uma equipe de arte e veio um maquiador. E aí eu fiquei muito impressionado de como a construção de personagem passava por um trabalho de maquiagem. E por coisas sutis de maquiagem, né? Quando você pesa um pouco mais o olhar, quando você põe algumas imperfeições na pele, você põe... Né? Eu falei, caramba, isso aqui é uma ferramenta que eu nunca usei na minha vida e que agora eu falei... E ela é poderosa, porque ela te coloca sutilmente dentro sensorialmente na narrativa. Então, eu comecei a pensar isso como um elemento. No caso do Pastor, eu fiquei pensando que eu nunca acredito nessa coisa de você mudar ator, um ator jovem, um ator velho. Eu sempre acho que está errado isso. Porque a voz muda, o corpo muda. E eu sempre percebo os dois atores. Quando troco o ator, eu falo, trocou o ator, gente. Não... E quando propuseram isso para mim, eu falei, não, vamos manter os atores, vamos botar a maquiagem, vamos ver que vai funcionar. E assim, tem um trabalho de corpo também que eu fiz com elenco e tudo. Mas eu achei importante que a gente usasse a maquiagem como elemento narrativo mesmo. Eu sempre uso, mas particularmente até porque tem muitas transições de tempo, eu não queria trocar os atores, não queria que fosse um ator novo e um ator velho, porque eu acho que isso não vai dar certo nunca. São dois atores diferentes fazendo o mesmo personagem, etc. Tá. Eu falei, eu vou usar a maquiagem como elemento narrativo aqui. Não, e tem esse elemento que eu acho isso muito interessante, esse uso, sabe? Porque ele, ao mesmo tempo que você imprime uma outra forma, assim, né? Com isso, até nos atores também. É interessante. Até essa questão do trabalho que você mencionou, como é que você trabalha os atores? Eu acho que isso varia também de filme para filme, né? Mas tem alguma coisa que você mantém, algum tipo de exercício? Ou até Não, leitura, ensaio? a única coisa que eu mantenho é um quadrado de crepe, que eu faço sempre dentro do quadrado de crepe. Agora, eu entendi que o corpo é um elemento narrativo muito importante para contar um filme, porque realmente a imagem do ator é muito importante para a assimilação. A gente tem, acho que uma cultura de novela,
A gente tem muita ideia da palavra, de como a pessoa fala, né? A gente acha que a atuação se baseia um pouco... E a atuação de novela, todo mundo enquadrado aqui, né? Sempre enquadrado aqui, tudo é meio assim, né? Mas eu percebi que o corpo é um elemento muito importante para contar uma história, para o ator. Que às vezes pode se dizer muita coisa com o corpo. Então, eu não uso tanto o processo intelectual no primeiro momento, né? Tipo assim, aquela conversa de quem é o personagem, fica a hora falando, elucubrando sobre quem é o personagem, etc. Tal. Eu faço o seguinte, vamos achar a mala pequena do personagem, o que ele é sempre. E aí temos a mala pequena, a gente vai fazendo um jogo, no jogo a gente vai entendendo as outras questões do personagem, mas assim, forma simples. Que nem aqueles desenhos do Picasso, que ele vai chegando no touro com 3 linhas, é o que eu tento fazer com o personagem. Assim. Eu sempre uso o exemplo de Hamlet, porque Hamlet acontece muita coisa em Hamlet. E o Hamlet tem muitas atmosferas e muitos eventos, mas sempre permeia em Hamlet a tragédia, né? O gênero, né? É uma tragédia. E sempre permeia a vingança. Então, a mala pequena de Hamlet é uma tragédia sobre vingança. Tem muitas outras coisas que acontecem, mas isso é sempre. Isso está sempre. Onde você abrir em Hamlet, você vai, estamos falando sobre vingança e vai ter uma tragédia. Você vai saber. É que nem a Bíblia também, né? Se você tem essa coisa dos evangélicos, alguns, né? Eu não acho eles uns mais densos, né? Sabem que não é assim. Mas você pode abrir qualquer canto e falar: não, Deus está te dizendo isso, isso, isso. Porque aonde você abre, quase aonde você abre na Bíblia, a mensagem é muito objetiva. Diz que Deus é amor e é o único caminho para a salvação. O roteiro também é assim. Tem uma coisa que permeia a história toda. Então, eu busco isso com ele só. E dessa mala pequena, eu busco ter, a gente tem uma consciência... Existe a consciência intelectual e a consciência emocional. E a consciência que passa pela consciência física. Então, eu procuro saber onde é que está isso no corpo, onde é que está a sua melancolia no corpo. Eu fico trabalhando o corpo, fico trabalhando muito a intuição, com exercícios físicos, com exercícios, com improvisos, e depois vamos para o trabalho intelectual. Aí entendemos o trabalho intelectual. Mas isso varia, porque depende muito do elenco que você consegue formar. Porque tem pessoas que querem a palavra, querem o texto, e eu não sou do tipo de preparador que fala assim, não, vai ser do meu jeito, é o meu método. Não, eu procuro... a Drica falou isso, eu achei bonito, a Drica Moraes falou assim, eu procuro fazer uma alquimia entre o que a gente tem. O processo ele é alquímico, de alguma forma. Então, eu tento juntar, saber o que cada um faz, e tento, nisso, eu vou fazendo processos dialéticos, tentando levar para o meu lado, né? Que é o trabalho físico, que é a consciência emocional, mas se você tem um tipo de atores e atrizes que preferem mais o trabalho intelectual, eu também faço meio misturado as coisas. É legal porque o Johnny, por exemplo, é um ator muito físico, eu acho, né? Um ator que tem... Sim. Então, esse tipo Sim. de trabalho, eu acho que com ele super funciona também, né? Então, você tem essas diferenças de ator para ator, e é interessante como é que você pensa uma linha, por exemplo, uma linha... Como é que eu posso dizer isso? Tenta nivelar diferentes formas de atuação, ou você deixa isso explodir também? Se isso vem, por exemplo, no improviso, às vezes tem ali alguma cena que o ator traz alguma coisa que te interessa ali, que não estava no roteiro, mas às vezes ela escapa um pouco de um nivelamento assim, de atuação, digamos assim, né? de um nível emocional até, às vezes. Você deixa vir, ou às vezes você fala, não, pelo tom da cena, talvez seja melhor a gente... Isso vai de caso para caso, né? Mas às vezes você tem até um caso concreto em relação a isso, pode ser legal, assim, se você quer contar. Não, eu acho que eu tenho uma alma de documentarista mesmo. Eu deixo muito aberto para as circunstâncias. Eu falo assim, se você entende que é essencial, se você tem vontade de tossir na cena, você tosse. Porque tem isso na atuação. A atuação é tão montada para a câmera que você acaba perdendo um pouco a dinâmica da vida e fica sem vida as coisas, né?
fica uma imitação da vida, mas não fica como é que a vida nessa dinâmica de fluxo, de estabelecer um fluxo. Eu acho que a atuação é um fluxo. Então, eu vou muito aberto, mas eu entendo o que é a mala pequena, o que é essencial, o que eu preciso contar naquela cena que o personagem precisa ser. Isso é tipo jazz também. Jazz, quando você improvisa, né, você tem um limite de notas que você pode usar, mas não pode ser da escala. Né? Tem aquela escala que você está e você usa aquelas notas, você combina aquelas notas da escala. Por causa que o tema impõe um parâmetro. E é um pouco parecido também quando você incorpora o improviso, né? Você tem que saber quais são os seus parâmetros. E se acontecem coisas que não estavam previstas, eu totalmente incorporo. Eu acho que isso que dá a dinâmica. Então, eu acho que às vezes é bom provocar que as coisas aconteçam de formas não pensadas, porque quando eu fiz Nada Mais Der Certo, primeiro dia, eu achei que eu estava muito enquadrado, muito no planejamento. O filme estava sem vida. Não parecia que estava seres humanos do outro lado da câmera, assim. E aí eu falei para a Luísa e para a Carol, falei, vamos pegar a câmera e vamos descer a Rua Augusta andando e atuando. Vivência do personagem. E eu vou, tipo um documentarista, eu vou filmar isso. E o som vai atrás, a gente vai perder coisa, a gente não vai poder usar coisa por causa do direito de imagem, mas aí você vai entrando nos lugares, vai conversando com as pessoas. Vamos descer a Augusta toda aqui, filmando. E eu acho que nos momentos eu fiz várias vezes no filme. Então, e é isso, eu sempre falo, se o cachorro late, incorpora o cachorro latiu, gente, incorpora. Se não for atrapalhar muito o diálogo, né, mas se for só um elemento, incorpora, né? Eu comecei a adotar isso como método, mas isso é possível se você sabe muito bem o que é importante para a história. Senão vira um processo muito anárquico, né? Anárquico demais. Nem todo filme suporta essa anarquia, mas eu acho importante estar aberto. Assim. No Concepção tem um evento que é quando o Juliano vai salvar a Gabriele tenta suicídio, né? O Juliano leva para o banheiro e tenta fazer ela vomitar e tudo. A gente tentou fazer esses processos meio memória afetiva e a gente não estava acertando. Eu nunca vou esquecer, para mim isso foi uma experiência muito impressionante como o cinema é lúdico, porque para ela vomitar, ela tinha uma bolhazinha que ela tinha que morder e tinha um leite azedo que ela vomitava. No sexto take, tem um big close disso. Essa bolha vazou e o leite azedo foi direto na garganta. E ela faz uma cara que é do leite na garganta, não é nada de memória afetiva. Mas é uma expressão com tanta verdade que dá a sensação de angústia, né? Que ela tinha, que ela precisava ter. E a gente chegou nesse mesmo lugar assim. E eu deixei a câmera filmar. Na hora que começou isso, eu não cortei. Falei, filma, vamos ver o que acontece, assim. Eu acho muito importante, assim, eu acho muito importante. Eu já fui mais maluco, mas essa fé cega essa fé cega no improviso. Eu acho que às vezes o filme pode se perder, ser meio arriscado, mas eu já tive uma fé cega. O Meu Mundo em Perigo é um filme que a gente começava a filmar no quarto de hotel e terminava na esquina. Eu ia falando durante o plano. Deixar essa lacuna aberta para o set é fundamental, assim, a lacuna da realidade, do que a realidade oferece. É difícil, porque exige uma flexibilidade muito grande dos seus colegas que você chamou para o set, né? E assistente de câmera, o primeiro assistente de câmera, o técnico de som, o produtor, o assistente de direção, eles precisam estar muito aceitando, os atores também, as atrizes, precisam estar aceitando que você muda muito, mas muda sem perder o que é essencial. Acho que isso que é a principal coisa. Assim. Eu estava discutindo isso agora com o roteirista que estava aqui, que eu estava mudando várias coisas, mas isso aí não é assim, é porque exatamente é um mundo fechado, né? O roteiro é um mundo fechado. Mas eu nunca parto da ideia que o roteiro é um mundo fechado. O roteiro é a primeira forma de um filme. Não é? O filme vai sofrer várias transformações até chegar na mixagem. Eu acho que se você vai com a ideia fechada e só repete,
tem gente que faz isso, faz bem. Eu não acredito nisso como experiência, eu acho isso limitante. Mas tudo bem, tem gente que faz e eu acho que dá certo. Mas eu acho que uma experiência humana tem que ser tão importante quanto o filme também, né? É arriscado, viu? Às vezes dá errado, mas faz parte dar errado também. Né? Fracassos são importantes também. Sim, sem dúvida, né? Mas traz mais vida, né? Porque o plano de filmagem é importante, mas às vezes quando ele é rígido demais, ele mata a cena também, né? Sim. E você também então, você tem um trabalho de storyboard, você faz essa concepção, ou você vai muito na sua intuição em relação também ao que a câmera vai pegar, assim, até em formato de plano mesmo, quando você está pensando que tipo de plano você vai fazer, né, se você vai manter uma coesão também de planos em relação à sua decupagem, assim, você faz isso também muito ali na descoberta do set, você tem ou gosta de desenhar também, né? Às vezes tem isso. Assim. Tá. Não, olha, até os filmes de ação hoje em dia não tem como não fazer storyboard, né? Você precisa, é muito planejamento, você vai até arriscado não fazer. Então, as séries de ação obrigam um pouco, as cenas que são mais complexas obrigam um pouco. Até o Sinal Mais Der Certo, eu ia para o set sem planejamento nenhum. Eu não sei como essas coisas aconteceram. Até hoje eu fico pensando como é que eu fazia isso. Sei lá, tem uma cena que tem os três dançando, que tá a casa do Marcinho, né? Que é uma cena que eram 2 linhas só. Só que quando eu comecei a filmar para fazer um ensaio com a câmera na mão, eu comecei a achar aquilo tão interessante que eu falei, vamos filmando, vamos filmando. E aí eu fui desdobrando a cena em vários eventos, eu fui meio que criando na hora. Mas aí, até por causa também que você começa a ter a relação com os produtores, né? Sei lá, quando você vai trabalhar em streaming ou TV aberta, você tem que explicar um pouco o que você está fazendo. Então, eu comecei... E é bom, porque você mantém um pouco a linha de coesão do filme também, você se obriga a saber o que é essencial mesmo, né? Você acaba tendo respostas mais assertivas sobre as questões do filme. Então, eu faço um blocking. Eu faço primeiro o dispositivo filosófico do filme. Sim, é sobre o que é importante, quais as sensações, eu faço esse entendimento intelectual e depois eu penso um pouco na decupagem, mas ela é permeável aos eventos que acontecem, aos fenômenos que acontecem no set. Porque também, às vezes não dá certo o que você imaginou, você tem que mudar, tem que ter humildade para falar, putz, não vai dar. Às vezes não imprime vida no que você pensou, os atores parecem modelos que estão se movendo, não são peixes no aquário, né? Você está vendo a distância, você pode ficar movendo. E também porque às vezes não funciona, às vezes você precisa... O ator não está concordando com você, ou então não está correspondendo como você pensou, e você precisa repensar o seu blocking, né? Então, eu vou, mas eu não vou fechado. Mas eu vou sempre. Hoje eu tenho que ir. É bom ir. É bom ir porque hoje os filmes também não são mais... Até o Memória de Perigo, eu tinha 12, 17 pessoas na equipe. O Concepção tinha 27 pessoas na equipe. Hoje você tem uma equipe de 50 pessoas, 60 pessoas, em que um dia que você não cumpre é um estresse, né? E o filme pode sair da sua mão por causa desses estresses. Então, você tem que realmente estar calçado. Eu ia te perguntar justamente sobre isso do alemão, assim, porque as cenas de ação, esse bastidor de como vocês fizeram essas cenas de ação, tanto no alemão 1 quanto no 2, né? Mas o 1 é legal, tem logo aquela cena no início que o entregador, né, com os papéis dos personagens, né, com tudo aquilo, e tem aquela perseguição, e aí você tem ele pulando, né? Ele vai pulando pula o muro, depois ele pula também uma cerquinha, assim. Então, tudo isso é muito trabalho, né? Dá muito trabalho de fazer, assim. Vocês usaram dublê, vocês tinham tudo isso, assim, né? Como é que foi fazer essa cena, por exemplo, né? Não, foi muito interessante, que foi o primeiro... Assim, os 5 filmes estrangeiros tinha tiro, mas foi aquela loucura toda. Senão, a Marcia também tinha tiro, mas foi aquela loucura toda. Mas esse, realmente... Eu também trouxe uma experiência de publicidade. Eu fiz publicidade nos anos 90, né?
que aí você tem um cliente, você precisa mostrar para o cliente as coisas. Eu achava muito ruim na época, mas hoje eu acho que eu tiro uma... Isso foi bom, assim, achar ruim ter um cliente cobrando e storyboard, você faz o plano, fica cortando no set, né? Você corta o plano no set lá para o cliente ver que você fez. Hoje eu acho isso bacana, eu não acho tão ruim assim. Mas eu fiz, realmente, a gente fez um storyboard, a gente fez uma reunião específica para isso, a gente foi nas locações e fez o blocking nas locações, e eu descobri uma coisa que eu comecei a usar a partir do alemão, que eu pego Playmobil e pego Lego e monto o cenário com Lego e boto os Playmobils lá e fotografo. E faço uma apresentação como se fosse criança, brincando, mas para as pessoas entenderem toda a movimentação, onde vai ser, onde, como é que funciona. Então, as pessoas conseguem visualizar muito bem a sua decupagem. Foi a partir do alemão que comecei a usar os Playmobils. Porque é a mão na roda, porque você tem um storyboard, mas você às vezes não tem o 3D daquilo, né? E é muito prático, é lúdico. E as pessoas entendem, as pessoas contribuem, né? Você usa as miniaturas de moto, você vai mostrando como é que elas funcionam, como é que os caminhos, você vai fazendo Lego para mostrar os caminhos. E aí você tem essa reunião com os dublês, né? Reunião com os efeitistas, e todo mundo entende. E é muito louco, porque filmar ação é a coisa mais entediante do mundo. Porque demora horas, assim, e você faz um pedacinho e faz. Às vezes, a cena da explosão, por exemplo, do portão, foram 4 horas. Uma hora você filma só a explosão, depois só uma rajada de vento, depois só... depois para juntar tudo. E você fica lá horas esperando, é muito entediante filmar a cena de ação. As pessoas acham que o que se vê é o oposto do que se faz. Mas é isso, você faz um pedacinho, a pessoa faz um pedacinho, depois, tá. E é tudo muito mecânico, de alguma forma, né? É diferente, realmente. Você tem que imprimir um pouco dinâmica, um pouco no acting, né? Dos dublês, um pouco no acting, na fisicalidade que você consegue do time de dublês, e também um pouco de como você trabalha um pouco a câmera a partir do seu storyboard, porque aí você tem que, de repente, criar algumas dinâmicas que você vê que não estão funcionando, e você vai observando um pouco isso. E vocês, por exemplo, no caso do alemão, mas em outros casos também, vocês tinham que marcar, às vezes, efeito especial na filmagem, né? Porque às vezes tinha alguma coisa que ia entrar depois na pós, assim. E aí, vocês marcavam isso também, né? Acredito, até no plano, assim, que vocês iam filmar a cena. Sim, mas hoje em dia eu procuro usar muito pouco pós. Eu não gosto tanto de pós para fazer efeito. A única coisa que a gente faz, que realmente é muito mais reconfortante, é tiro, né? Você hoje não dá tiro, usa só arma de gás. E aí você depois põe as balas, põe tudo depois. Mas no que eu prefiro sempre fazer ao vivo. Tanto que no Carcereiros, o filme, tinha um helicóptero por cima, que pousava em cima, perto eu morri de medo, porque tem esse trauma, assim, eu acho traumático, eu acho muito perigoso. Mas tinha um piloto tipo excepcional, assim, tipo um piloto de helicóptero que chega perto, vai, dá a volta, você fica muito mais livre. Assim. E o alemão, vocês filmaram em locação? Onde vocês filmaram? Vocês não tiveram nenhuma cena em estúdio, por exemplo? Nenhuma cena, nem as internas, assim? Não, o que a gente fez, tem um tiroteio em cima, a gente filmou em várias comunidades, né? O alemão, inclusive, na época. A gente filmou Chapéu Mangueira, Rio das Pedras, eu não lembro de todas, mas foram muitas comunidades. E a parte de cima da pizzaria é Rio das Pedras, fica minha memória pós-Covid já era. Mas a gente foi para um colégio abandonado, que meio ruínas, e a gente montou como se fosse um estúdio, um porão mesmo. Entendi. Não, e o que é legal por exemplo, o Pastor Rio Guerrilheiro também foi tudo em locação também, acredito, né? Foi, né?
Tudo em locação. Eu tenho um problema de construir, eu tenho essa coisa de documentarista. Eu acho que É. muda a energia quando vai para estúdio. Eu acho que a energia fica diferente, fica tudo muito fácil, muito calmo. E aí você não tem um pouco dessa energia, dessa urgência que a locação traz. Eu tenho dificuldade de filmar em estúdio. Eu até me lamento, porque tem uns amigos que sofrem menos, assim, tem um mega estúdio, que depois você está lá no ar-condicionado, você tem todo o catering pertinho, assim. Eu acho que tira a verdade, assim. Pode ser uma bobagem minha, mas eu acredito. Eu filmei tudo na locação. Eu sempre gosto de filmar em locação. E Sempre. você tem preferência por algum tipo de algum tipo de lente, assim, apesar de você, né, o uso de lentes, assim, você tem uma, às vezes você tem alguma que é mais que você gosta, né, da forma com que capta o corpo, o fundo, né, o ambiente e tal. Se isso conta para você, você vai de projeto em projeto definindo como é que você vai Não, escolher isso junto com o fotógrafo, né? você sabe que isso foi mudando no decorrer dos anos. Eu adorava as grandes angulares quando eu comecei. Eu achava muito bom, porque eu gostava muito de filmar a paisagem, o espaço. Depois eu fui, você vai vendo isso nos filmes até. Aí eu comecei a achar a coisa da tele incrível, a proximidade, os jogos, a velocidade que você fazia nos movimentos laterais. E, e ela dava uma urgência. Para mim, ela dava uma urgência na câmera na mão com as teles, né? E hoje, talvez estou ficando velho, né? Pode ser isso também. Hoje eu adoro as normais, a normal. Eu gosto muito da normal. Mas eu entendo também que cada filme pede um pouco isso e a grande habilidade de um diretor é como você consegue conjugar as lentes, né? Eu até admiro o Romer, por exemplo, que só filma tudo e não fez um filme todo com uma lente só. Eu juro que eu já tentei isso, mas nunca consegui. Eu falei, não dá, gente, eu preciso botar uma tela aqui, não dá, eu preciso botar uma grande. Juro que eu já tentei não trocar lente, Olha, que seria um ganho na minha vida, inclusive, porque vai muito mais rápido. Mas eu não consigo. Eu gosto de você compor com as lentes. Acho que isso é muito estimulante quando você faz parte do jogo sensorial, né? Você construir os efeitos através sutilmente com a alternância das lentes, né? e você Acho que é gosta muito de fazer isso, de plano de cobertura, por exemplo? Você é mais... Não, porque tem, né, às vezes tem gente que gosta também de fazer a cobertura, assim, em certas cenas, ou às vezes até de quase tudo, né? Fazer cobertura para tudo, assim. Você é ah, desses, não? não, não. Olha, eu fui ficando um pouco mais, acho que por causa do gênero de ação que precisa de muito plano, eu fui ficando muito mais, porque eu sou montador também, então eu não gosto de chegar na ilha e não ter coisa. Acho muito sofrimento isso, e eu não era assim até o Sonho da Merda Certa. Eu filmava meio documental mesmo, a câmera era meio um personagem, né? É como se tivesse um documentarista acompanhando aquela história, alguém está vendo aquela história. Mas eu fui narrando um pouco os filmes em terceira pessoa, eu acho, sabe? Com um olhar mais externo. Fui largando a primeira pessoa narrativa e começando a escrever com a câmera com a terceira pessoa. E enfim, eu fui, sei lá, eu não sei, eu gosto do jogo das lentes, assim. Enfim, não sei se eu já respondi a tua pergunta, eu acho que eu Não, acho respondeu sim, que respondeu. Eu acho que tem isso, né? E é isso que você falou também, tem uma mudança muito interessante, assim. Na concepção, por exemplo, né? Eu acho que tem um jogo até de movimento de câmera muito específico, um trabalho de montagem, que você tem os cortes dentro da própria cena, assim, né? Você tem cortes mais abruptos, assim. E é legal como as lentes, às vezes, são um pouco mais abertas mesmo, né? Do que se eu for comparar com o Pastor, assim. O Pastor me... Aquelas cenas que o Johnny está na floresta, assim, aquilo me lembrou mesmo o Herzog em alguns momentos. Tem uma composição de concentrar ali um pouco também, né? No corpo, a mata meio que vai cobrindo o corpo, né? Não tem esse espaço, assim. Eu acho que na concepção você tem um jogo ali de movimento de câmera que exigiu um certo espaço também, né?
Até os shows, assim, né? Tem os movimentos dos atores mesmo, exigia, né? Sim. Você sabe que meu trabalho ele sofre uma influência muito, ele tem uma transformação muito grande também. Quando eu conheci a Bárbara Álvares, que é a fotógrafa do Pastor Guerreiro, que é a fotógrafa do Gorila, que foi o primeiro filme dela no Brasil, inclusive, né, o Gorila. E foi muito louco porque ela tinha uma austeridade Ela é uma fotógrafa que sabe narrar muito bem. Ela tem um conhecimento de essa coisa de como usar a câmera para narrar. Não é só a textura da imagem bonita, a luz bonita, mas essa ideia do fotógrafo mais clássica do fotógrafo, mesmo como o cara que está lá segurando um pouco a caneta da história. Você tem ideia e o cara vai escrevendo para você. E ela tem umas escolhas austeras muito interessantes, que é o oposto de mim, muita coisa, muito excesso. Então, essa influência foi muito interessante dela, de pegar o essencial, de pegar o simples, de pensar muito antes de mover a câmera. O Gorila tem um traveling, o filme inteiro, e uma pan, acho que o filme inteiro. O resto é tudo câmera no tripé. Às vezes eu acho que tem uma câmera na mão, tem uma câmera na mão, cai lá. Mas é basicamente a câmera no tripé fixo, sempre com uma lente próxima se não a normal, algo ao redor da normal, assim. Não as teles muito largas, nem as grandes muito para baixo, assim. E eu acho que ela trouxe essa experiência. Eu fiz 3 filmes com a Bárbara, um que pouca gente viu, que chama Móveis Coloniais de Acaju e a Cidade, que é um documentário, e O Pastor Guerreiro, e que eu achei interessante porque ela entendeu que o filme acontecia na escala humana, né? O que predominava no filme era o corpo. Era o corpo, de alguma forma, também era importante. Era um campo de batalha também para a narrativa, né? Então, é interessante como ela filma, as escolhas que ela faz para filmar. Eu até fiquei achando estranho, a gente está na Amazônia, está tão pouco plano geral. Quando você tem essas coisas, o que o produtor vai achar, gente? Eu estou só com tanto pouco plano geral. Mas tem muito sentido, né? Eu acho que tem um pensamento muito coeso com a dramaturgia. É interessante você mencionar também isso da Amazônia, que é uma pergunta que eu estou louco para fazer para você já desde que a gente começou também, assim. Que é relacionada a isso. Você já tinha vivência na Amazônia, né? Você já morou um tempo na Amazônia, não já? Eu morei em Manaus, mas eu não tenho muita lembrança, mas eu vivi um pouco esses esquemas institucionais, documentários, eu passei por lá. Eu sempre tive muito medo de filmar na Amazônia, porque eu achei sempre um lugar muito difícil. Eu ia perguntar, foi difícil filmar lá? Como é que foi isso, assim? Cara, muito difícil, sempre porque, enfim, tem muitas complexidades, né? Você tem que estar muito... assim, às vezes tinha uma preocupação da gente se perder para não perder a base, porque a floresta realmente ela é meio labiríntico, às vezes, o processo. Perdão. É meio labiríntico lá a paisagem, né? E, enfim, é quente, é úmido, o equipamento começa a falhar, às vezes você está picado por coisas que você nem sabe que você foi picado, assim, preocupação com cobra, né? Você usava aquelas coisas para proteger de cobra. Mas eu achei tão poderoso filmar dentro da floresta. Eu falo que foi uma experiência espiritual. Aquilo é tão impactante, a dimensão é tão sobre-humana da floresta e como é uma experiência sensorial também dos sons, né? E de como se sente integrado a tudo quando você entra lá. Então, para mim, isso foi o de menos, o sofrimento do calor, mas eu achava aquilo tão vívido, me sentia tão vivo lá dentro que foi um detalhe, os perrengues passaram rápido. Eu até tenho vontade de voltar para lá, porque eu acho que não só para uma questão, né, porque é importante filmar e mostrar, né, tudo que está acontecendo hoje na Amazônia,
mas porque realmente é um entendimento da nossa natureza muito mais plena, é um contato, sei lá, com o primitivo, não sei, não sei se a palavra é certa, mas é um contato muito forte com a natureza. E vocês ficaram dentro da floresta, por exemplo, até dormiam na floresta, tinha isso? Ou vocês saíam e voltavam assim e produziam? Né? A gente saía e voltava, a gente tinha uma base que era uma fazenda, e a gente dormia num hotel que na Araguatins, que aí ficava uns 40 minutos, mais ou menos, da locação. Mas a gente entrava na floresta, assim, a gente entrava um tanto na floresta. Também não era uma coisa tipo absurda, tipo né, lá dentro da floresta, mas a gente entrava na floresta, assim. Agora, o Johnny e a Ana Hartmann dormiram no cenário. Ah, olha. A gente montou aquela casinha lá daquele acampamento, a gente montou. Eles pediram para passar uma noite lá. Nossa, olha. A experiência da selva. Interessante, Interessante isso. E essa coisa também do som, né? Tem uma coisa que eu acho que às vezes pouco te perguntam, eu posso estar enganado, mas é tanto a questão do som dos teus filmes quanto a questão da trilha. Eu acho também que a música é muito importante nos teus filmes, é importante, a meu ver, também na tua trajetória, né? Pessoal, acho que a música tem uma importância muito grande, né? Se você puder falar um pouco desse trabalho de som, tanto na floresta, filmando na floresta, mas até do Pastor Rio Guerrilheiro como um todo, assim, eu acho que... Sim. Né? Eu concebo muito o filme pelo som. Inclusive, os filmes nascem muito com estímulos sonoros. Quando eu estou escrevendo, quando eu estou pensando, quando eu estou... Eu preciso achar um som que tenha a ver com o filme. Tem gente que vai procurando referências fotográficas. Eu vou pensando referências sonoras. E eu acho que isso... Eu gosto de tema sensorial, né? É um interesse meu. E eu acho que você tem que ter uma camada sensorial que é quase um complemento à imagem, né? É quase um novo elemento para a narrativa. O Gorila também tem um trabalho de som muito forte, e Concepção tem. Então, eu sempre tem duas coisas que me influenciaram muito. Uma coisa que foi uma oficina do Guilherme Vaz, que ele falava assim: se você tem um plano de um caderno e uma fala sobre o caderno e uma música sobre o caderno, a informação é zero. Você precisa usar os três elementos em separado para criar um sentido. E o sentido não pode ser predominante de um. Na verdade, é a soma dos três sentidos que cria um efeito. Então, eu sempre penso o desenho do filme pensando exatamente como vou usar o som. O que é mais barulhento, o que é menos barulhento, o que os elementos não diegéticos podem contribuir, o que os diegéticos podem contribuir para a narrativa. Eu sempre faço minha listinha de sons que eu acho que são importantes e de efeitos sonoros que são importantes. Quando estava começando minha carreira, eu li um livro que eu não lembro de quem era, mas que chamava O Som do Filme. Era um livro desse de coleção. Que ele falava assim, o autor começava falando assim: todos os meus colegas que começaram, os que continuaram foram os que se preocuparam com o som. E eu sou músico, eu tentei ser músico, né? Então eu sou muito influenciado pela música, inclusive das teorias musicais, né? Eu falo que a música modal para mim, eu falo do jazz, que é um exemplo, né? Que como a abordagem do jazz é uma referência muito do processo, mas a ideia da música modal, né? Que é sempre um acorde de preparação, de tensão, de resolução, que são os três atos, como dinâmica, né? De cena, de construção de cena, muito influenciado. Muito influenciado pela ideia do ritmo, de você entender o ritmo do filme, como ele vai se alternando, como ele vai sendo construído. Como enfatiza, né, certas cenas também, né, a música. Acho que nas verdades mesmo, eu diria até os ruídos como música também, né? Tem os ruídos, né? Tem um trabalho de som, na verdade, porque a tensão vem do som, né? Você está fazendo quase é um filme de suspense, assim, né? Você tem que ter um crime, assim, envolve o som também, né? Sim. Aí outra influência também. Eu fiz uma matéria que para mim foi fundamental na faculdade, chamada Oficina Básica de Música,
que era com um músico conceitual também, chamado Guilherme Terraça, música argentina, mas dava aula na NB, que a primeira aula era de fazer música sem instrumento musical. Então, você ia pegar objetos do cotidiano e criar uma música. Cadeira, janela, enfim, você tinha que tirar sons e criar uma música. E eu falei, opa, que interessante, né? Como você constrói uma narrativa pelo som. Então, sim. E aí eu lembrei do Terraça quando eu estava fazendo As Verdades. O lugar era tão potente sonoramente, assim, que eu falei, aqui acho que dá para fazer música baseado... Dá para pegar os sons e transformar isso em música. Então, de fato, tem, né? Canto de cigarra, tem umas coisas que... O mar, então tem umas coisas que... E também eu fiquei pensando também, como o filme tem muitos pontos de vista, e o filme tem uns cortes estranhos, né? Então, começa com a câmera na mão, vai para um traveling, tipo, é meio uma alternância de dispositivos narrativos. Eu falei, se eu usar o som com mudanças também, né, com umas mudanças radicais, em vez de... As pessoas usam geralmente o som no fluxo, faz uma cama para você não sentir o corte. Eu falei, não, vamos sentir o corte, vamos mudar a perspectiva do som. Então, às vezes, o som está aqui, o som fica em silêncio, depois volta, e eu achei isso uma boa ideia, também usar o som como mudando a perspectiva do som. Sim, é curioso, você fala, tem acho que uma cena que o Lázaro entra na delegacia, que o corte, acho que tem 3 cortes. E é muito interessante como você muda já a posição do ponto de vista de câmera mesmo, né? Acho que tem mais de perfil, aí altera, assim, né? É bacana isso, com o som também. Exatamente. Exatamente. Essa era uma ideia mesmo, que quando às vezes os cortes se alternassem, você mudava a perspectiva do som. Você sente o corte, né? Isso que eu queria, na verdade, que você sentisse um pouco forte. Foi uma ideia, foi uma brinca. Eu acho que esse filme tem um trabalho de som muito interessante, né? Tem um trabalho bacana no Pastor, até porque tem muita extracampo, né? Que é uma coisa que eu acho muito poderosa, e eu gosto de trabalhar o extracampo. Mas, as verdades também, acho que a gente pesquisou muito para fazer esse trabalho de som. E tem umas coisas bem malucas, né? Que você vê que no mesmo plano vai mudando, o som vai ganhando uma perspectiva simbólica, né? Ela tá na beira de um precipício, tem um mar lá atrás, e de repente o plano vai mudando, de repente o mar que está lá no fundo vai vindo para o primeiro plano e fica altão. E eu achei que era interessante trabalhar perspectivas diferentes, não só realista, mas a simbólica misturada. Sim. Não, e eu tenho uma pergunta em relação também no Pastor Rio Guerrilheiro, essa questão também de arte e figurino, assim. Porque como é que foi esse processo, né? Vocês compuseram muita coisa, vocês produziram alguma coisa para o set ou vocês arrumavam de fora, né? Alugavam, digamos assim? Não, eu acho que teve umas coisas que foram produzidas, como os uniformes, né? Acho que tem um trabalho da Ana Cardoso, que é incrível. O trabalho dela de direção de arte. E a gente foi atrás de brechó, foi atrás de pesquisa, né? Foi atrás de arquivos pessoais das pessoas, de quem viveu essa época, para ter um apanhadão, assim, tanto de figurino, tanto de objetos quanto de figurino. Foi um trabalho de pesquisa bem bom, bem interessante. E alguma coisa ou outra a gente confeccionou, mas pouca coisa. Legal. E uma pergunta também, já indo também para a montagem, falando também, aí é legal essa coisa de ter vários, todos os filmes assim, embrenhados, né? O que eu acho legal também quanto tempo vocês levaram para montar, né, o Pastor Rio Guerrilheiro? Você deve ter feito vários cortes também. E por que assinar com pseudônimo? É interessante isso, assim, também. Essa escolha, assim, se puder comentar sobre isso também. Você sabe que a primeira vez que eu usei um pseudônimo foi no Meu Mundo em Perigo. A concepção, eu acho que o Paulo questionava muito as minhas ideias de montagem. E eu falei, Paulo, vai funcionar. E eu tinha que fazer para ele acreditar. Então, eu tive que aprender um pouco. Eu sabia operar editor, eu era editor de BVE, mas eu não sabia mais alinear. Eu tinha largado
quando foi para não linear, eu falei, vou largar isso aqui. Mas eu aprendi, achei bom, porque você aprende, quando você está operando, você aprende, descobre muita coisa. E aí, quando eu fui mostrar o Meu Mundo em Perigo, tinha essa coisa, mas você não pode montar, o diretor não pode montar seu filme. E eu falei, poxa, como não? Eu conheço esse material perfeitamente bem, eu sou de montagem. E aí eu reapresentei o primeiro corte só mudando meu nome, basicamente só mudando meu nome. Eu inventei um outro nome, que chama Frederico Ribencher, que é um anagrama com Reichenbach, e o Frederico é o nome do meu irmão. E aí, quando eu remostrei o filme, ele falou assim, agora sim, você chamou um montador, ficou bom. Eu falei, cara, só mexi meu nome. A única coisa que eu botei aqui foi meu crédito. E eu entendi que isso psicologicamente alterava, mudava as pessoas, assim. Aí eu me protegi em cima desse pseudônimo bastante. E aí, até no Se Nada Mais Der Certo, eu ganhei 2 prêmios em dinheiro. Que aí eu fui falar assim, não, essa pessoa não existe, sou eu. Eu não tinha como receber o dinheiro. Enfim, foi engraçado. E, em certo momento, eu comecei a não assinar mais a montagem. Eu deixei só com os montadores. Eu também sempre montei, mas eu fazia o seguinte, eu fazia corte 1A, 1B, 1C e 1D. O alemão é isso. Ou seja, 1A e 1B o montador faz, mudando os takes e mudando um pouco os rumos e os ritmos. Eu faço um C, mudando um pouco a ordem da estrutura, mudando os planos e mudando os ritmos. Vemos os 4 planos e achamos um plano, um primeiro corte que é baseado, que é a dialética dos 4 cortes que a gente fez simultâneos. Isso demora bastante tempo, mas depois que você faz isso, os outros cortes vão vir muito rápido, porque você já experimentou quase todo o universo de possibilidades com a montagem. E aí eu senti falta de voltar a assinar como montador. É isso que é a verdade. Porque eu falei, tinha tanto trabalho de montador aqui meu que não é só dar as ideias e input de diretor, é trabalho de montagem mesmo. Eu sentava na ilha, eu tenho arte. E eu fiz as verdades com o Frederico Ribencher, eu ressuscitei o Frederico Ribencher para as verdades, mas eu falei, cara, isso não é maduro, né? Não tem mais idade para esse tipo de maturidade. Eu vou voltar para o meu nome. Vou voltar para o meu nome, gente, porque eu assino montagem, não tem problema com isso. Mas meus processos são muito longos de montagem. Eu gasto uns 6 meses de montagem, geralmente. E aí, nesse caso, como estava tendo a pandemia, o filme acabou não tendo uma data para estrear. Então, eu tive até mais, no caso do Pastor, eu tive uns 9 meses para montar o filme. E você fazer exibição para outras pessoas também fora, você tem esse hábito ou você concentra, prefere? Na pandemia foi menos, mas sim, a gente até no caso do Pastor teve um screening teste meio improvisado, mas a gente teve umas pessoas que não conheciam o filme, que viram em Vimeo, né? Mas viram, e aí fizeram um relatório, mostraram um relatório, foi bom. Claro que nesse processo é uma negociação com os produtores, né? Não é só exatamente o filme, é um filme dialético com relação aos produtores. Mas eu exibo, e mesmo eu tento exibir em sala de cinema. O corte cru mesmo, vai com HD lá, dá um jeito de botar o HD e ver na tela grande para você entender como é que funciona, porque a dinâmica muda quando você está em tela grande. Mas eu tento ver e pegar as notas. É bom. Você seleciona os takes também ainda na filmagem ou você faz isso, por exemplo, de você ver no final da diária, né? Assistir, porque o Paul Thomas Anderson faz muito isso, né? Ele filma assim e aí depois no final do dia ele ainda assiste tudo, assim. Ele tem esse processo, assim, que ele gosta de ver se ele fez tudo do dia como ele pretendia, assim, né? Você tem isso, você deixa material para filmar, para montagem realmente rever, né? É bom dar uma experimentada, mas eu acho que não é tão bom montar durante, porque isso pode, eu acho que às vezes pode tirar algumas perspectivas que podem ser boas, que você de repente vai estar cortando de meio muito cedo. Eu começo fazendo um promo do material, porque eu mexo no material inteiro. E aí é bom para o produtor também, que ele já sai com um promo, já, mas é a primeira coisa que eu faço.
e depois depois eu vou dar um tempo do material. Eu dou quando eu posso, né? Eu dou um mês e meio para voltar para ir para montagem. Isso é bom porque você não está tão contaminado com suas experiências do set. Porque às vezes você está um dia que você estava irritado e você não acha que não está bom, você está a sua lembrança do set contamina um pouco suas escolhas. Então eu me distancio um pouco delas para não. Então é isso. O dia não foi bom, aí você acha que o material não está bom, mas às vezes está bom o material. Às vezes você faz umas escolhas baseadas no set, um pouco no seu emocional. Então eu dou uma distância para que isso não me contamine. E aí eu começo a montar o filme mesmo. Mas eu sempre monto um corte, um A, um B, um C, porque eu vejo como eles funcionam no fluxo do filme para ver, esse take realmente é bom, porque eu comparo com outra sequência que eu fui mudando o take, falar, esse take funciona, esse take funciona, eu faço no comparativo. E você, essa questão de som também, vocês, no caso do Pastor Rio Guerrilheiro, vocês tiveram que dublar alguns trechos, vocês fizeram tudo som direto, assim, foi, né? Eu tento fazer som direto ao máximo, mas a gente dublou, sempre tem que dublar alguma coisa. Sempre, eu queria que o filme dublasse, acho que eu consegui, uns 15% só foi dublado. Eu tento preservar essa ideia de 15% dublado. Mas o que eu tento fazer também, assim que acaba o filme, quando tem voice-over, esse filme não deu para fazer isso. Isso eu achei uma coisa que me lamentei. Que eu já tento fazer um voice-over quando acaba a filmagem. Às vezes eu faço um voice-over que improviso também. Tipo assim, lembra que fala tudo sobre aquele... Fala tudo do personagem sobre tal assunto. Aquela frase, a gente aprendeu a não roubar, mas não aprendeu a não ser roubado. É uma frase que eu levei o Cauã depois do Boa Filmagem. Falei, Cauã, começa a improvisar sobre tal coisa. Depois eu monto um voice-over em cima disso. Eu gosto de fazer o voice-over de imediato. Mas eu tento não dublar. Entendi. A gente já está chegando ao fim. Eu estou adorando. Ainda tenho poucas perguntas para fazer, mas eu acho que é legal fazer assim. A primeira, em relação também, você falou isso, eu acho bacana. Um outro elemento que aparece nos teus filmes também constantemente é essa questão da espiritualidade, de alguma maneira, né? Isso é interessante. Eu estava, né, até nas Verdades aparece, no Alemão aparece de alguma maneira, né? Mas eu acho que até espiritualidade eu levaria para utopia. Acho que de alguma maneira isso está relacionado também, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, né? Já é uma análise, né? Aí já é um outro caminho de pensamento, mas eu acho interessante que parece que quando você está filmando tem certas coisas que só acontecem porque você está com a câmera ligada, assim, né? Pode ser. Eu acho que tem um pouco isso, assim, né? Não sei. Eu acho que tem um processo. O homem, na verdade, a questão espiritual é da natureza, né? O homem é corpo, alma, espírito. Enfim, independente se você acredita no pós-mortem ou não, há questões que são sensíveis, sensoriais, invisíveis, elas permeiam a vida, né? E uma busca que seja além das questões concretas, é uma busca de qualquer pessoa. Isso ainda que você ache que acabou, ficou escuro, isso na vida acontece, né? Você olhar um pouco para você entender questões que estão além de você. Então eu sempre fui muito ligado nisso, sempre achei isso uma dimensão para analisar o humano. É um aspecto para analisar o humano. Eu não sei, acabei me perdendo um pouco quando comecei a falar isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que filmar o invisível também sempre me estimulou, sabe? Filmar é muito louco isso, porque quando eu fui começar a preparar elenco, eu li um livro que falava assim: a primeira coisa que você tem que achar é energia. Então, quando você acha energia, porque exatamente quando você sente uma tristeza, é de alguma forma, quando você
imprime uma energia de tristeza no corpo, né? Quando você olha, você tem você logo é apreendido quando a pessoa está naquela energia. Você tem um entendimento que é quase não é racional, você consegue verbalizar, você tem uma aproximação de imediata, empática, né? Então eu acho interessante essa dimensão na vida, e eu acho dimensão quando você consegue filmar sobre essa perspectiva. Então eu acho que eu estou nessa busca também. Legal. E também, qual foi a cena mais difícil que você já fez? Isso é muito difícil de perguntar já, né? Mas, assim, que teve alguma diária, alguma cena, alguma situação que foi, assim, muito difícil, mas que também foi muito interessante? Eu gosto sempre de perguntar de histórias de set que tenham sido, às vezes, engraçadas, mas que, às vezes, ensinam, que você fala, putz, isso aqui eu nunca mais vou esquecer. Foi difícil, mas pô, foi incrível também, aprendi muito, assim, né? Tem tantas, né? Tem tantas. Mas eu estou tentando lembrar, assim, teve as cenas, obviamente, que a primeira cena de ação do Alemão, aquela cena final, para mim foi um campo novo na minha vida. Várias cenas que eram grandiosas dos carcereiros, que, sei lá, tem uma rebelião que eu imaginei que jamais ia conseguir fazer. A cena da invasão da NB é uma cena épica que, quando você está começando a fazer cinema com 16, você fala assim, cara, isso aí é para Hollywood, né? Não sei como é que eu consigo fazer uma cena dessa dimensão. Aí você vai entendendo o processo, você vai vendo que existe uma alquimia nesse sentido de como você constrói, como você planeja, que você consegue fazer aquela mágica da invasão da NB, assim, que você consegue reproduzir. Mas não sei, teve cenas muito difíceis. Teve uma cena na concepção, que é a cena do Milen, do Matheus e do Juliano, né, que eles transam no fim da noite, que eu achei muito exigiu muita delicadeza, muita conversa, muita atenção de como fazer. Que num certo momento sabe quando eu falo assim, como é que eu consigo, como é que eu faço essa cena? E foi muito interessante, que eu aprendi um pouco conversando, aí sim, exercendo a escuta. Eu comecei a falar assim, eu não sei como fazer essa cena. Eu cheguei para os atores e falei, não sei como fazer essa cena. E aí a gente foi conversando, se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assim. E aí foi entendendo uma forma de iluminar ela, um pouco da conversa que eles estavam falando, e como proteger também um pouco o elenco. E eu achei uma cena que eu aprendi nesse sentido de, às vezes, quando não sabe, você tem que realmente usar os seus parceiros, né? Usar no sentido assim de abrir-se para ele, né? De usar no sentido de se conectar com o outro. Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim. E isso eu levei para a vida toda, porque hoje eu só começo assim os filmes. E também saber falar não sei também. Porque às vezes o diretor é criado... na escola fala assim, o diretor não pode falar que não sabe. O diretor tem que ter resposta para tudo. E foi muito libertador, às vezes. Eu uso isso no set e falei, é isso? Não sei. Vamos chegar numa conversando aqui para ver o que eu acho, porque eu acho que é isso. Isso não me faz um diretor, né, que menos consciente do filme que eu estou fazendo. Pelo contrário, eu vou descobrindo o filme que eu estou fazendo um pouco também, me permitindo a não saber, às vezes. E é bom. Foi bom para mim. E no próprio Pastor Rio Guerrilheiro tem cena de movimento estudantil, né? Deve ser difícil fazer isso com um figurante, assim. Eu ficava imaginando, nossa, isso né? Fazer esse tipo de cena exige uma complexidade, né? Mas eu acho que é isso, você tem a prática também, né? Não, você sabe que uma coisa que foi muito importante e aprendi com o Nelson, porque tinha várias cenas de figurante no Terceira Margem do Rio. E ele levou o Valdir Onoff, que é diretor também, que era diretor também, era ator, mas era diretor também, e ele dedicou muito tempo a fazer uma preparação de figuração, com exercícios de teatro, enfim. Então, eu entendi a importância de você se preocupar com figuração, de você ter um pensamento, de ter uma direção específica e gastar um tempo que você gasta para preparar o ator no set, às vezes, né, de criar estímulos, de você também fazer isso com a figuração. Então, eu sou muito preocupado quando eu estou montando
um filme com a figuração. Às vezes a gente acha que só a figuração só passar, mas ela conta muita história, né? Ela cria muito universo. E é muito importante ser crível, os tipos. Então, no Pastor e Guerrilheiro aconteceram duas coisas. A cena da invasão do UNB, eu falei, vamos pegar os estudantes de teatro da faculdade da UNB, do SINA, porque eles precisam ter um entendimento, não dá para, né, tem que saber acting, tem que ter acting. No Carcereiros, a gente pegou várias pessoas que tinham passado pela vida prisional para fazerem a figuração, para criarem situações da cultura que existiam, porque para criar ambiência. E foi ótimo que depois eu pedi para a câmera ficar fazendo vários takes tipo de estabelecimento com eles. No Pastor e Guerrilheiro, na igreja, eu fui num grupo de teatro evangélico e fui algumas pessoas de igreja pedindo para que a figuração fosse evangélica. E a gente conversava com a figuração, porque assim, tem que reproduzir um culto. E as pessoas têm que entender que aquilo, de alguma forma, também é um culto, apesar de ser uma filmagem, mas também tem uma lógica de culto. As pessoas têm que viver, têm que também, de alguma forma, pegar esse princípio lá. Então, eu sou muito preocupado de a figuração ter uma autenticidade. Sou muito preocupado. Às vezes não acontece de conseguir sempre, mas que é uma coisa que eu fico atento, em figuração eu fico. Eu sou muito atento em figuração. E quando tem oportunidade, eu peço que se prepare figuração. Tem um preparador de elenco para figuração. Faz diferença. Faz muita diferença, né? E dá para ver no resultado também. E aí, agora a minha última pergunta, falando de fase, né, eu acho que é legal, é porque eu fiquei curioso mesmo, eu não tinha nem... Mas você define que você está em qual fase agora? Estou curioso, assim, para saber o que, né, até do que vem. Acho que vem bastante coisa também tua aí agora, né? Você está fazendo bastante coisa, né? Eu acho que... Nossa, essa pergunta é complexa, eu vou tentar ser sucinto. Num certo momento, eu fui aceitando muitos trabalhos, porque eu acho que era interessante me jogar nas experiências. E acho que tem algumas coisas que você descobre que algumas dialéticas são impossíveis. Você vai descobrindo isso no exercício do processo. Então, acho que eu tenho essa maturidade. E eu ganhei a maturidade técnica, que eu acho que eu não tinha. E também como um diretor narrativo, que eu acho que, de repente, meus primeiros filmes também não eram tão não necessariamente narrativos. Minha primeira ambição era ser poeta. Quando eu era criança, eu queria ser poeta, não queria ser... Depois eu quis ser músico, eu descobri o cinema depois. Então, eu acho que eu ganhei um pouco essa maturidade também de entender o mercado, entender a mecânica do set, de entender a relação com todos os campos do processo de fazer um filme. E eu acho que dá para voltar a contar as minhas histórias sobre outra perspectiva dessa maturidade. Claro que, às vezes, os filmes podem vir por produtores, mas eu também me interesso de entrar em filmes que desde o começo. Claro que pode acontecer também dos filmes entrar mais adiante, mas como meta, eu acho que tem um universo meu que eu quero recuperar com essa maturidade que eu ganhei. Tem um universo que não pode ser meu, mas que eu quero participar num processo de mais autoral nesse sentido, ou seja, se o filme acontece vindo de um produtor, que ele seja um triunvirato entre o diretor, o roteirista e o produtor desde o começo. Que não seja um processo que um só levou até um lugar e depois chama outras pessoas. Então, acho que isso, para mim, é importante. E, num outro momento, que é uma maluquice minha, que eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho muita vontade de expandir um pouco as fronteiras. E quando eu falo fazer filmes internacionais, não é ir para Hollywood, não, porque eu acho que tenho vários colegas que foram e voltaram na mesma velocidade que foram. Ou então tiveram esse fetiche de filmar com um elenco hollywoodiano, fazer selfie, né, postar no Instagram e todo mundo achar que está em Hollywood. Não, esse não é o meu fetiche, mas desde que eu fiz o Hipnotizador, eu vi como a gente é isolado, né, na própria América Latina. E eu quero fazer um pouco de filmes de gênero também, mas que junte talentos de vários campos, com essa minha expertise de filmar rápido e barato,
mas também tentando pensar que o filme pode ir além do Brasil e com temas que interessam muitas pessoas, né? Eu tenho um projeto piloto, que eu chamo disso, que é um roteiro do Pablo Stoll, que fez o Whisky, com o Carlos Marcelo, que é um amigo meu de faculdade, que é escritor também, que se passa em Detroit. Eu chamar de agora, vou americanizar mesmo, que se passa em Detroit, com talentos latinos, né, com um ator argentino, um ator mexicano, um ator brasileiro, sobre imigração de não documentados. Então, eu estou nisso, eu estou com um filme com o México, eu estou com um filme com o Japão, tudo filmes pequenininhos, parece que depois que eu estou com a grande carreira internacional, tem um filme na Inglaterra, tem um filme para fazer na Argentina, mas que é isso, sempre temas que interessam a todos, mas que também falados, de repente, que o Brasil também está inserido, mas que não necessariamente falados em português. Eu estou com essa ambição, somada a essa maturidade artística que eu consegui e técnica que eu consegui nesse processo. Legal, Não, bem legal, tô animado para ver e aí, né, mais para frente a gente pode fazer até uma nova conversa para avaliar se a gente estava certo, se você estava também. É bom. Foi um tempo muito legal também, obrigado por tudo, assim, pela abertura também pro diálogo. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para todo mundo que você conhece. Afinal, esse projeto é feito para você e para compartilhar conhecimento de cinema com as pessoas que estão a fim de discutir sobre esse meio. Eu agradeço imensamente a Roberta Braz, que fez a edição desse episódio, que também é a principal parceira do programa, está sempre produzindo todas as redes sociais, ajudando muito também na filmagem de entrevistas presenciais. Então, meu muito obrigado, especial a ela, mas também a Isabela Morricone, que fez a animação e a abertura desse episódio, e principalmente ao Fábio Gatti, que fez a logo, e principalmente ao Fábio Gatti, que fez a logo, o desenho e definiu também muito as cores da identidade visual. Muito obrigado, gente. Até sexta que vem. Tchau, tchau.